Olá, bom dia. Estamos começando mais um programa Fino Trato aqui da Avenida Paulista, em São Paulo. E tenho hoje o prazer de receber aqui nos nossos estúdios Marcos Ribeiro Martins. Olá, Marcos, tudo bem? Olá, Mara. Eu agradeço a oportunidade, o convite, né? Seja bem-vindo e vai nos falar de um assunto bastante interessante. Antes disso, eu vou apresentar o Marcos, falando um pouquinho do seu currículo, da sua experiência. O Marcos é engenheiro de produção, formado pela UFSCar, com mestrado pela USP e MBA pela Universidade de Brighton, com a especialização em comportamento humano organizacional. Também embaixador da Universidade de Brighton para a América Latina. Tem como experiência profissional executivo de grandes empresas multinacionais há 21 anos. Ford, Bosch, SAP, entre outras. E ele está aqui para nos falar, hoje ele é CEO do BNI Brasil, para nos falar um pouquinho do que é o BNI. Ele é CEO do BNI e vai nos contar um pouquinho o que é o BNI, que é a maior e mais bem-sucedida rede de networking e negócios do mundo, presente em 53 países há 27 anos. Vamos começar, Marcos? Ok, vamos lá. Primeiramente, eu gostaria de saber como você começou a se interessar por networking. É interessante essa pergunta, porque eu conheci assim, o valor, né, do networking da maneira mais difícil. Por quê? Há mais de 10 anos, eu, como profissional, né, do mercado, me vi numa transição de carreira e estava buscando uma recolocação, né, profissional. E foi aí que eu me dei conta o quanto que eu negligenciei o meu networking ao longo da minha carreira, ou seja, desde grupos, né, de faculdade, empresas que eu trabalhei, manter esse relacionamento. E aí eu fiz um trabalho com coaching de executivo, coaching de carreira, coaching de executivos, e eu comecei a entender, aprender a como acionar a minha rede, como ativar, né, os meus relacionamentos a meu favor, né? E foi dessa forma que eu comecei a ver que o networking era uma ferramenta muito poderosa, né? Tanto para os profissionais de mercado quanto para empresários, né? Ok. E dentro de networking, como você chegou ao BNI? Então, exatamente, uma coisa leva a outra. Eu estava em viagem nos Estados Unidos e para uma outra empresa, e uma pessoa me convidou para uma reunião, né? Uma reunião de empresários, muito cedo pela manhã, na época era inverno, estava frio. Eu achei muito estranho, uma reunião 7 horas da manhã, né? E quando estive lá, tinha uns 30 empresários, achei curioso, né, pelo horário e tal, mas comecei a entender um pouquinho que eles estavam lá, né, de uma maneira, vamos dizer, fazendo networking de uma maneira intencional, né, e não de uma forma casual, como se fosse um coquetel. Não, eles estavam ali, tinham um horário bem cedo na parte da manhã, né, e aquilo me chamou a atenção, embora não era o meu foco naquela viagem, né, eu retornei. Mas o que é curioso é que 5 anos depois, quando eu estava realmente percebendo o mercado carente dessa área de networking, eu fui atrás, né, do BNI novamente. Falei, poxa, vou ver como é que está o BNI, se já chegou no Brasil, se não chegou. E o que me surpreendeu foi que nesses 5 anos a organização BNI tinha dobrado de tamanho. Isso no mundo? Isso no mundo, né? Ou seja, eles tinham na época, isso eu estou falando em 2002, tinham 2.400 grupos de empresários, né, espalhados pelo mundo, na época eram 22 países, e em 2007 já eram 4.800 grupos e estava já presente em 44, 48 países, né? Ou seja, um crescimento de 100% aproximadamente? Foi algo que me chamou a atenção, né? E aí eu fui visitar, na verdade eu visitei primeiro Portugal e acompanhei alguns grupos. E o que é curioso também comentar, Mara, é o seguinte, eu fui em Portugal, passei uma semana, visitei alguns grupos, fui muito bem recebido, mas na minha visão, falei, eu estou num Portugal, um país irmão, né, as pessoas, né, falam a mesma língua e tal, tudo bem, normal, fui bem recebido. Mas na semana seguinte, eu fui para os Estados Unidos, na Matriz, que é em Los Angeles, justamente participar de um treinamento lá. E o que me surpreendeu é que eu fui acolhido da mesma forma, sabe? As pessoas me receberam muito bem. E eu que já tinha relacionamentos, né, com
americanos, eu sabia que aqui não era o normal, né? Eles são mais fechados, e eles estavam muito... Eu falei, pera um pouquinho, essa organização tem algo de diferente, né? Então e aí que a coisa começou realmente a desenvolver e hoje, né, estamos presentes aqui no Brasil. Marcos, você nos contou, nos disse algo que eu considero bastante importante, que só para não perdermos esse foco, o network intencional. Nós vamos falar disso daqui a pouco, porque eu acho que essa é a grande diferença do BNI. Porque networking existe ao longo da história. Se observarmos a história, veremos que as relações entre pessoas, os casamentos, as conexões políticas, religiosas, filosóficas, enfim, elas se faziam nos bastidores. Agora, de uma forma mais natural, mas sempre com o mesmo objetivo, visando a melhoria dos seus negócios, o aumento dos seus ganhos, o maior relacionamento com as pessoas. Nós vamos voltar para esse ponto já já, que é muito interessante. Mas agora eu queria que você nos dissesse, Marcos, o que você destacaria para os nossos espectadores sobre o porquê fazer networking? Eu até vou preferir dividir a minha resposta para dois públicos, né? Porque networking, eu vejo em alguns artigos que eles falam, tem networking para profissionais de empresas, né, executivos, né, profissionais, e também para empresários. Tá. Então, qual que é a importância, né? Por que esses dois públicos têm realmente que investir em networking? Pegando, por exemplo, os profissionais. Eu, como já trabalhei com coaching de executivos, então a gente percebe o seguinte, numa carreira de um profissional, até os 30 anos, o que o mercado demanda, o que o mercado espera desse profissional é formação acadêmica. Ou seja, formação em si, ou seja, ele tem que ter uma sólida formação, né? Seja um curso de graduação, pós-graduação, extensões e tal. Então o que o mercado busca é a pessoa que até os 30 anos, claro, investiu na formação acadêmica dele. Dos 30 aos 40, o que o mercado cobra do profissional é a experiência. Aí é aquele cara que carregou o piano, é a pessoa que surgiu uma oportunidade de ele assumir uma posição de liderança num departamento, às vezes até no exterior. Então, ele, abraçando essas oportunidades, ele vai construindo experiência e isso é muito bem visto, né, pelos profissionais de mercado. E após os 40 anos, também, tudo é uma questão, né, para cada caso muda, mas em média, né, após os 40 anos, o que o mercado demanda do profissional é quem ele conhece, né? Quem conhece ele, quer dizer, o networking dele, a rede de relacionamentos que ele construiu ao longo da carreira. Isso porque, se ele pretende continuar crescendo na carreira, não só em posições mais altas, mas também salários melhores, ele tem que ter networking muito forte depois dos 40. Né? Então, esse é um porquê que os profissionais devem ir atrás de networking, não podem negligenciar, até como eu fiz, né, no passado. Outro aspecto para os profissionais de networking tem a ver com como acontecem os processos de seleção, né? Como é que você escolhe um executivo. Hoje, mais de 75% das oportunidades de mercado acontecem através da indicação. Então, se você... Isso é um número alto. É muito alto e as pessoas às vezes negligenciam, não levam em consideração. Então, por exemplo, o que acaba ficando um pouco, a pessoa não tem noção, é o seguinte, que o processo acontece. É colocada a vaga, é chamado os currículos, é feita uma triagem, só que é o seguinte, quem recebeu uma indicação, teve uma recomendação, ele vai para a final. Uhum. Ou seja, eles conseguiram escolher 3, 4 currículos bons. O cara que recebeu uma recomendação, ele já chega com um finalista junto com esses 3 ou 4. Então, a probabilidade de quem vai ser contratado... E ele chega na final já com uma recomendação. Pré-qualificado. Esse profissional está pré-qualificado. Então, é mais um motivo para os profissionais realmente investirem. Do ponto de vista... Investir em networking. Do ponto de vista dos empresários, o que eu posso dizer... Se a gente pegar basicamente os canais de divulgação que os empresários têm na sua empresa, por exemplo, publicidade, relações públicas, né, que seriam assessorias, e-mail marketing, mala direta, né, que seriam alguns trabalhos de divulgação em massa, e também o boca a boca, o marketing boca a boca, que a gente pode usar também como network,
com a palavra como networking, todos são importantes, todos os empresários têm que investir, porém, o único que eu já ouvi empresários falando que ele depende 100% é de marketing boca a boca. É importante nesse momento eu colocar alguns números. Nós estávamos conversando em off e você me disse que foi feita uma pesquisa com 12 mil empresários e que nessa amostra de 12 mil empresários, mais de 90% disseram que atribuem o seu crescimento, o seu sucesso ao marketing boca a boca. Essa informação procede? Exatamente. Foi uma pesquisa feita nesse universo dentro Sim. não só dentro do BNI, mas no universo de empresários, 12 mil, uma pesquisa com 12 mil, onde 91,4% dos empresários disseram que o marketing boca a boca é fundamental para o sucesso do negócio deles. Quando você fala em marketing boca a boca, teria como dar algum significado, mais de um significado para essa palavra? Seria o quê? Reuniões, o olho no olho? Como seria esse... Não, na verdade, Contatos pessoais? Na verdade, assim, a gente tem um conceito, né, no BNI que a gente chama de VCL, né, que é visibilidade, credibilidade e lucratividade. Ou seja, visibilidade mais credibilidade vai te dar lucratividade, vai te dar resultado. Então, basicamente, tentando te responder, o profissional, tanto de mercado quanto o empresário, ele precisa, primeiro, estar visível para o mercado. Como é que ele consegue isso? Participando de eventos, escrevendo artigos, blogs, ou seja, ele está se tornando visível, conhecido. Né? Ouçam bem. Tá? Depois tem a fase que a gente chama de credibilidade. Não adianta só ser visível. Você tem que ser confiável. As pessoas, então tem que construir, né, essa credibilidade perante o teu público, Marcos, o teu só um minuto. Você usa uma outra palavra que eu gostaria de fixar bem. Construir. Porque muitas vezes, quando se fala em network, é comum observarmos que as pessoas vão a algumas reuniões, fazem uma troca de cartões, assim, saem de lá com centenas de cartões, dependendo do tamanho do evento, e consideram que fizeram network. Isso não é um networking que estamos falando aqui. Nós estamos falando em construção de credibilidade, seria uma questão como o agricultor, algo que você vai cultivar. Seria isso, Marcos? Exatamente. A gente nota, por exemplo, que muitas pessoas não acreditam em networking porque elas associam networking elas vão num evento, coletam 100 cartões. Sim. E depois não acontece nada. Elas mandam uma mala direta e tal, e não rola nada, não acontece nada. Por quê? Porque elas estão pulando a fase de visibilidade que elas conheceram lá por 10, 15 minutos uma pessoa e já estão esperando que aquela pessoa recomende ela, entendeu? E pulando a fase de credibilidade. As pessoas fazem negócios com quem conhece, com quem confia. Com certeza, entendeu? com certeza. Então, por isso que fica essa frustração. Eu vou para os eventos, não acontece nada. É fato. Porque a pessoa vai com um grau de expectativa alto, né, pelo menos as primeiras vezes, e não tem esse retorno esperado. Justamente como o Marcos está nos colocando, que é a questão da credibilidade. Credibilidade é algo que se constrói. E é esse mais um dos diferenciais do BNI. Ou seja, então a pessoa se expõe, ela se mostra, ela mostra o seu produto, o que ela tem a oferecer para o mercado. Existe um período de construção dessa confiança, não é? E aí sim vem a lucratividade, ou seja, as indicações que vão gerar retorno financeiro, negócios consolidados. Para reforçar isso, nós fazemos uma analogia dentro do BNI, que é a figura do caçador e do agricultor. Muito interessante. Infelizmente, a gente constata nesses 5 anos de BNI no Brasil, a gente constata que 90% das pessoas, dos profissionais de negócios, eles são caçadores. Ou seja, são imediatistas. Eles chegam lá, eles entram num grupo, vêm lá 30 empresários, eu vou vender alguma coisa aqui para alguém. Né? Sendo que, dentro do nosso conceito, nós buscamos o agricultor, que é aquela pessoa que cultiva relacionamentos para colher referências. Então a pessoa tem que ter paciência, como o agricultor, ele espera, aguarda, ele põe água, espera o sol e a coisa começa a crescer. Não é? E a grande vantagem dessa postura do agricultor é que ele, uma vez que ele construiu essa base, né, de confiança com os outros empresários, ele começa a receber referências continuamente, né? Ou seja, ano a ano. Né? E o BNI pode falar nisso, eu tenho um outro dado aqui, gostaria que você nos confirmasse, que no ano de 2012 o BNI fechou
negócios para os seus membros, algo em torno de 7 bilhões de dólares, é isso, Sim, Marcos? isso no mundo todo. Sim. Nós estamos falando aí em mais de 150 mil empresários, né, em todo o mundo. Ou seja, uma rede bastante consolidada. Exatamente, quer dizer, desde 1985, ou seja, vai estar indo para 20, então, 28 anos. Não é essa onda de networking que se vê por aqui, são 25 anos de mercado, é isso? Exatamente. 25 ou 27? 28. 28? Nossa, 28 anos, quantos países? Hoje completamos 53 países. Estamos presentes. Presentes em 53 países, ou seja, tem toda uma história aí de credibilidade construída e com resultados. 7 bilhões de dólares é um número significativo em qualquer área, em qualquer lugar do mundo, com certeza. Marcos, uma questão que eu tenho, assim, nós temos dúvidas, tenho certeza também que os nossos espectadores também têm, é a questão dessa questão online, né? Hoje, o network online está substituindo o presencial? E muita gente me pergunta, acha em termos de tendência e tal. Na verdade, o que eu digo é que o networking online ele está aperfeiçoando, né, o networking presencial. Né? Ou seja, hoje você vê muitos grupos que nasceram online, sim, mas viram a necessidade de encontros presenciais. O BNI, por ter nascido iniciado em 85, não existia internet. Só que nós também, mesmo sendo reuniões presenciais, nós também sentimos a necessidade para ter uma ferramenta para essa conexão entre nós. Então, hoje nós temos o BNI Connect, que é uma ferramenta online, como se fosse um LinkedIn para os membros do BNI, onde todos os membros do mundo todo, esses 150 mil, eles se comunicam através dessa ferramenta. Então, o que eu posso dizer é o seguinte, até eu gostaria de aproveitar essa tua pergunta para mencionar o que aconteceu, essas manifestações que nós tivemos aí, bonitas aí na rua. Se você for ver, eles se mobilizaram pelas redes sociais, só que é o seguinte, se eles não tivessem ido para as ruas, o impacto não teria acontecido. Então, certeza, uma coisa potencializa a outra. Elas, né, se complementam, exatamente, elas potencializam. Potencializa a outra, né? Então, muito interessante. Existe também o conhecido e respeitado um dito popular, vamos dizer assim, a importância do olho no olho, não é? E que é uma das tendências que também no BNI é uma das bases, entre outras também, da questão de você conhecer, de você se dedicar para o outro. Seria que é o giver's gain, seria nesse sentido? Ou seja, que você vai ganhar contribuindo. Nos comente um pouquinho através dessa conduta ou desse tema do BNI. Não, sem dúvida. Nada substitui o olho no olho, as pessoas estarem... Você só consegue construir realmente um relacionamento conhecendo, né, realmente pessoalmente as pessoas, né? E no BNI não é diferente. Por isso que as nossas reuniões são semanais, justamente para criar esses vínculos, né, as pessoas se conhecerem, ganharem essa confiança. Existe e aí os negócios acontecerem. Existe uma frase que eu gosto de usar muito, que é o seguinte, as pessoas não se interessam pelo que você sabe, até que elas saibam o quanto você se interessa por ela. Então, o fato de vocês estarem, esses empresários estarem se reunindo presencialmente, ou seja, dedicando um tempo deles nessa correria hoje do dia a dia, mostra a importância que eles dão para essas reuniões, para eles estarem realmente se conhecendo, estreitando relacionamentos e naturalmente começam a colher aí os benefícios desses relacionamentos. Ou seja, estão construindo. Exatamente. Né? Formando vínculos, relações sólidas, duradouras e com credibilidade. Marcos, eu gostaria que você também nos contasse o que diferencia, se você fosse diferenciar o BNI de outros grupos que existem no mercado hoje. Existem alguns diferenciais, eu gostaria que você nos dissesse algum deles, eu gostaria que você enfatizasse essa questão dessa ferramenta, que na verdade é quase um sistema grande interno, você falou LinkedIn, o pessoal fala uma IBM interna. Gostaria que você nos dissesse os diferenciais do BNI. Então, o que eu posso dizer, acho que o principal é a nossa filosofia, né? Ou seja, o BNI, nós temos como moto, né, como um lema, uma filosofia de trabalho, é ganhar contribuindo. Né? Eles até em inglês é giver's gain, né? Doadores ganham. Né? Ou seja, a ideia a gente sabe que o verdadeiro networking é aquele onde cada um primeiro busca o sucesso do outro. Né? E se todos pensam assim, todos ganham. Então o que eu posso dizer assim, e não é só isso, tem outros aspectos, mas a questão da cultura. O BNI, ele tem uma cultura muito forte nesse sentido, de reunir empresários que têm essa mentalidade. E é interessante você comentar porque é o seguinte,
Quando você vai num grupo, do BNI, você chega lá e fala, nossa, é um grupo de empresários aqui. Só que não. Eles foram peneirados, foram selecionados e tem essa mentalidade. Então não é uma amostra do mercado, e sim é um grupo aí seleto, eu diria que de 5% dos empresários que realmente que praticam esse ganhar contribuindo. Entendeu? Então eu diria que isso é que faz a organização crescer como está crescendo e gerar resultados como está gerando para os seus empresários. Perfeitamente uma filosofia, embora se olharmos a história, eu gosto muito de inserir dentro de contextos históricos, se olharmos a questão de a felicidade que existe em doar, o bem-estar e a troca, né? O retorno ele é garantido, porque é uma das leis até da natureza, não é? Você colaborar, aquela coisa de você sair do seu próprio eixo, né? Deixar de olhar só para si e olhar. Um dos sinônimos de felicidade é você olhar pelo outro, buscar o bem-estar do outro. Agora, quando você traz isso para o mundo dos negócios de uma maneira que eu deixei para falar agora, que é a questão do intencional. Você vai proporcionar nessas reuniões o network intencional, né? Não é aquela situação que você encontra alguém em um determinado local e conversa, não que isso não seja importante, mas a importância de ser intencional. Nós estamos falando aqui em metodologia, uma metodologia aperfeiçoada ao longo de 28 anos, é isso? Me comente um pouquinho essa questão dessa palavra intencional no caso do BNI, ou seja, visando resultados com normas, metas, condutas. Isso, o que nós fazemos nós criamos um ambiente favorável, né, ou seja, para que seja fomentado essas oportunidades. Ou seja, nós sistematizamos o marketing boca a boca. O que as pessoas fazem de forma casual, nós fazemos de maneira intencional. Então, é uma metodologia onde a gente respeita aquilo que a gente falou, visibilidade, credibilidade e lucratividade, e as coisas então fluem dentro de regras, de metodologia, e isso tem, como falei, foi aperfeiçoado ao longo de todo esse tempo. Então, nós estamos sempre incrementando, aperfeiçoando, mas realmente a base, os resultados já são concretos, né, e contra fatos não tem argumentos, né? Com certeza, e como não? Em 3 anos, foi isso, Marcos, do BNI no Brasil, o resultado, resultados e também o quanto ele chamou a atenção, que eu vou mostrar para vocês, ele foi capa da revista Exame PME. Tem como mostrar, produção, a revista? Perfeito. Essa revista, quando ela veio ao mercado, menos de 1 ano, o BNI tinha 3 anos no Brasil, é isso? Sim, exatamente. Não é simples, nós sabemos, uma empresa com 3 anos, já num país como o nosso, né, com tantas empresas, numa revista de credibilidade como a Exame PME. E detalhe, com depoimentos de vários membros, pode ser encontrada no site essa revista do BNI? Sim. Se você for no nosso site lá, tem um link, a pessoa pode ver essa matéria, especificamente essa matéria. Marcos, você gostaria de considerações finais em relação à sua empresa, em relação aos seus membros, aos seus diretores, aos eventos? Nós vamos receber agora, semana que vem, até já é nosso convidado aqui, o Ricardo Anselmo de Portugal, que deve estar nos assistindo. Um beijo, Ricardo, e aguardo você aqui na próxima semana. Existe alguma consideração? Não, até agradecer essa oportunidade. O que eu queria talvez finalizar, que eu falei, talvez ficou um pouco, vamos dizer assim, subjetivo, mas eu gostaria só de ler, assim, existe uma definição que a gente usa dentro do BNI de networking, né? O que é uma definição? É o processo de desenvolver e ativar seus relacionamentos para aumentar seus negócios, melhorar seus conhecimentos, expandir sua esfera de influência e servir a comunidade. Então, o universo é muito grande, onde o networking pode estar aí, colaborando, né, fomentando oportunidades. E como essa matéria, eu tenho certeza que o nosso foco, né, são os empresários, eu vou falar em números, o empresário gosta de números, 7 bilhões de dólares no ano de 2012, pense com carinho. Marcos, eu quero agradecer, eu agradeço sua presença aqui, vindo prestigiar o nosso programa, conto com você aqui mais vezes para outras dicas. Eu sei que vocês têm uma vasta literatura, livros publicados, best-seller no New York Times, é isso? Sim. Do BNI. Então, conto com você aqui para estar nos elucidando melhor esse universo, ainda um pouco. Eu acho que dá para caminhar bastante, tem muita coisa a ser mostrada. O nosso primeiro bloco chega ao final e eu aguardo vocês. Até já!